A fazenda se estendia até onde a vista alcançava. Terras vermelhas, plantações de cana que balançavam ao vento quente do sertão, e a casa grande, imponente, branca, erguida como um trono no topo da colina. Ali vivia o coronel Domingos Ferraz, homem de punhos fechados e voz que ecoava pelos corredores como um trovão distante. Sua palavra era lei, sua presença, medo. Nas senzalas, a vida seguia em ritmo de sobrevivência. Acordar antes do sol, trabalhar até o corpo pedir clemência, dormir com fome e recomeçar no dia seguinte. Entre dezenas de escravizados que trabalhavam na terra, havia uma jovem que chamava a atenção, mesmo tentando passar despercebida. Maíra. Alta, de olhos profundos e postura ereta, ela carregava uma dignidade silenciosa que incomodava os feitores e intrigava os que cruzavam seu caminho. Maíra não falava muito, não precisava. Sua força estava no silêncio, na maneira como erguia a cabeça quando todos baixavam a sua, na forma como seus olhos encaravam o horizonte, como se vissem algo além daquele inferno de sol e chicote. Ela sabia ler o vento, prever a chuva, curar feridas com ervas que colhia à noite. As outras mulheres a respeitavam. Os homens admiravam de longe. E o coronel começou a notar. Foi numa tarde de colheita que ele a viu pela primeira vez de verdade. Maíra carregava um fardo de cana nos ombros, suor escorrendo pela testa, mas o rosto sereno, como se estivesse em outro lugar. Domingos Ferraz parou o cavalo, observou por longos minutos. Algo naquela mulher o perturbou. Não era só a beleza. Ele já havia possuído muitas mulheres escravas e livres, sem nunca sentir nada além do prazer momentâneo do poder. Mas Maíra era diferente. Ela não se curvava e isso o fascinou. Nas semanas seguintes, o coronel começou a aparecer mais nas áreas de trabalho. Inventava inspeções, criava motivos para passar perto da senzala, mandava buscar Maíra para tarefas na casa grande. Assim, a Amália, sua esposa, percebeu a mudança antes de todos. Conhecia o marido bem demais. Viu nos olhos dele uma inquietação que nunca tinha visto antes. E isso a assustou. Maíra sabia o que estava acontecendo. Não era a primeira vez que um homem poderoso a olhava daquele jeito. Mas desta vez era diferente. O coronel não era apenas um homem. Ele era o dono de tudo. Da terra, das vidas, do destino de cada pessoa naquela fazenda. E quando homens como ele queriam algo, não aceitavam recusa. Certa noite, após o jantar na casa grande, o coronel mandou chamá-la. Maíra entrou na sala iluminada por velas, sentiu o cheiro de fumo e cachaça no ar. Ele estava sentado numa cadeira de couro, olhar fixo nela. "Você é diferente das outras", disse ele, voz grave, pausada. "Não baixa a cabeça, não treme." "Por quê?" Maíra não respondeu de imediato. Seus olhos encontraram os dele, firmes, sem medo. "Porque já nasci de cabeça erguida, senhor. E nem corrente muda quem a gente é por dentro." O silêncio que se seguiu foi denso. O coronel levantou-se, caminhou até ela, parou a poucos passos. Maíra não recuou. "Você me desafia", ele murmurou, quase para si mesmo. "E eu não sei se te castigo ou..." A frase ficou suspensa no ar. Maíra sabia o que viria. Sabia que aquele homem não entendia a diferença entre desejo e posse, entre admiração e obsessão. E sabia que, a partir daquele momento, sua vida na fazenda nunca mais seria a mesma. Nos dias seguintes, o coronel ficou diferente, distraído, impaciente. Gritava com os feitores por motivos banais, esquecia compromissos, passava horas olhando pela janela em direção às senzalas. Assim, a Amália observava tudo em silêncio, as mãos cruzadas sobre o vestido de renda, o coração apertado. Ela conhecia aquele olhar.
Era o olhar de um homem que estava perdendo o controle, e Maíra, no centro daquele furacão silencioso, apenas esperava. Sabia que tempestades assim não passavam sem deixar destroços. Se você quer descobrir o que acontece a seguir, não esqueça de curtir e seguir o canal para não perder os próximos capítulos dessa história que vai te prender do começo ao fim. As semanas se arrastavam como os dias de sol escaldante sobre a fazenda. O coronel Domingos Ferraz não era mais o mesmo homem. Sua rotina, antes rígida e previsível como o movimento das estrelas, agora era caótica, inconstante. Ele acordava no meio da noite, caminhava pelos corredores da casa grande como um fantasma, bebia mais do que devia e olhava para a esposa com uma distância que doía mais do que qualquer palavra. Maíra continuava trabalhando. Acordava antes do sol, carregava água, plantava, colhia, cuidava dos animais. Mas agora havia olhos sobre ela o tempo todo. O coronel mandava buscá-la para tarefas simples: arrumar as flores da varanda, servir café, limpar a biblioteca. Pretextos. Todos sabiam. Ele só queria vê-la, estar perto, tentar arrancar dela um olhar, uma palavra, qualquer coisa que confirmasse que ela também o via. Mas Maíra não dava nada. Seus olhos permaneciam distantes, educados, respeitosos na medida exata que a escravidão exigia, mas sem uma gota de entrega. Isso consumia o coronel por dentro como fogo lento. Certa tarde, ele a encontrou sozinha no Jardim dos Fundos, regando as plantas com um balde pesado. O sol já começava a descer, pintando o céu de laranja e roxo. Ele se aproximou devagar, como quem não quer assustar um pássaro selvagem. "Maíra!", chamou, voz mais suave do que nunca havia usado. Ela parou, virou-se, baixou os olhos. "Senhor, olha para mim", ele pediu. E não era uma ordem, era quase uma súplica. Ela ergueu o rosto, encarou-o. Nos olhos dela, ele viu tudo o que não queria ver. Indiferença. Não havia ódio, não havia desejo, não havia nada. E foi isso que o destruiu. "Eu posso te dar coisas", disse ele, as palavras tropeçando na própria urgência. "Uma casa melhor. Roupas, comida, liberdade se você quiser. Só preciso que você me veja." Maíra respirou fundo. Por um instante algo passou por seus olhos. Pena, talvez. Ou apenas cansaço. "Senhor pode me dar muitas coisas", disse ela devagar. "Mas não pode me dar o que o Senhor quer de mim. Isso não se compra, não se toma, não se ordena." A verdade caiu sobre ele como uma pedra. O coronel recuou, o rosto tenso, as mãos tremendo de raiva ou frustração. Ele mesmo não sabia. Virou-se e foi embora sem dizer mais nada. Mas algo nele tinha quebrado. Dentro da casa grande, assim a Amália assistia tudo da janela do segundo andar. Viu o marido sair do jardim cambaleando como se tivesse levado um golpe invisível. Viu Maíra voltar ao trabalho, serena, inalterada. E naquele momento, Amália entendeu algo terrível. Aquela escrava não precisava fazer nada para destruir seu marido. A simples existência dela já era suficiente. Nos dias seguintes, o coronel começou a perder o juízo. Gastou fortunas em presentes que Maíra recusava educadamente. Ordenou que construíssem uma casa nova perto da senzala, para as escravas mais trabalhadoras, dizia, mas todos sabiam que era para ela. Começou a beber durante o dia, a gritar com os administradores, a tomar decisões impulsivas que colocavam a fazenda em risco. Uma manhã, ele apareceu na senzala antes do amanhecer, cambaleando, cheirando a cachaça, procurando por Maíra. As mulheres se encolheram nos cantos, apavoradas. Quando ele a encontrou, ajoelhou-se na frente dela, um coronel de joelhos diante de uma escrava, e implorou: "Me diz o que você quer. Qualquer coisa. Só me olha como se eu fosse alguém." Maíra o ajudou a levantar com delicadeza, como se fosse uma criança perdida. "O senhor já é alguém", disse ela baixinho, "mas não para mim. Nunca vai ser." O coronel saiu dali destroçado, e assim a Amália,
que havia seguido o marido na escuridão, viu tudo. Viu o homem que um dia foi temido por todos, agora reduzido a cinzas por um amor que nunca seria correspondido. E naquele instante, tomou uma decisão. Se o marido não tinha mais forças para comandar aquela fazenda, ela teria. Se essa história está te prendendo, já deixe seu like e acompanhe o canal para não perder nada dessa aventura cheia de reviravoltas. A casa grande acordou diferente naquela manhã. Havia algo no ar, uma tensão silenciosa que percorria os corredores como vento gelado. Assim, a Amália desceu as escadas mais cedo do que de costume, vestida com seu melhor vestido preto, o cabelo preso num coque impecável, os olhos afiados como lâminas. Ela não era mais a esposa calada, que fingia não ver as fraquezas do marido. Era a dona da fazenda, e todos precisavam saber disso. O coronel Domingos Ferraz estava trancado no escritório havia 3 dias, bebendo, escrevendo cartas sem sentido, olhando pela janela em direção às senzalas como um condenado que espera a execução. Não comia direito, não dormia, não se barbeava. A obsessão por Maíra tinha consumido tudo: sua autoridade, sua razão, sua própria identidade. Amália bateu na porta do escritório. Não esperou resposta. Entrou. "Domingos", disse ela, voz firme, sem emoção. "Precisamos conversar." Ele mal ergueu os olhos. Estava sentado atrás da mesa de mogno, cercado por papéis, garrafas vazias e a própria miséria. "Não tenho nada para dizer", murmurou. "Mas eu tenho", retrucou ela, fechando a porta atrás de si. "Você perdeu o controle dessa fazenda. Os administradores estão confusos, os trabalhadores desrespeitam suas ordens. Os credores estão cobrando dívidas que você contraiu por impulso. Você se tornou uma vergonha." O coronel levantou o rosto. Tentou encontrar raiva suficiente para responder, mas não encontrou. Só havia cansaço. "Você não entende", disse ele, a voz rachada. "Ela me tirou de mim mesmo. Ela não fez nada." Amália disparou, cada palavra afiada. "Você se entregou. Você que sempre foi forte, que sempre mandou em tudo, se ajoelhou diante de uma escrava que nunca pediu sua atenção. E agora está aqui, destruído, enquanto sua fazenda desmorona." Silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. "Eu vou assumir o controle", anunciou Amália, cruzando os braços. "Vou assinar os documentos, vou conversar com os administradores, vou colocar ordem nessa casa. E você vai se afastar até recuperar o juízo, se é que isso ainda é possível." O coronel nem tentou discutir. Apenas assentiu, como um homem que já havia desistido de lutar. Amália saiu do escritório e, pela primeira vez em anos, sentiu algo parecido com liberdade. Durante décadas, ela tinha sido a esposa decorativa, a mulher que sorria nas festas, que cuidava da casa, que fingia não ver as amantes, os excessos, os abusos. Agora tinha poder e não ia desperdiçá-lo. Nos dias seguintes, a Sinhá transformou a fazenda. Demitiu feitores abusivos, reorganizou as finanças, renegociou dívidas, impôs disciplina. Sua presença era firme, calculada, implacável. Os trabalhadores a temiam mais do que jamais temeram o coronel, porque ela não era movida por emoção, era movida por sobrevivência. E Maíra, Amália a observava de longe, não com ódio, mas com uma curiosidade fria. Aquela mulher não tinha culpa de nada. Amália sabia disso. Maíra não seduziu, não manipulou, não conspirou, apenas existiu. Isso tinha sido suficiente para derrubar um homem que se julgava indestrutível. Certa tarde, Amália mandou chamar Maíra à casa grande. As duas se encontraram na sala de visitas, uma de pé, a outra com a cabeça baixa. "Olha para mim", ordenou a Sinhá. Maíra ergueu os olhos. Havia neles a mesma serenidade de sempre. "Você sabe o que fez com meu marido?" perguntou Amália, voz controlada. "Não fiz nada, Sinhá", respondeu Maíra firme. "Só vivi." Amália sorriu.
Era um sorriso triste, quase amargo. Eu sei, e é isso que me assusta. Você não precisou fazer nada. Só existir já foi suficiente para destruir o homem mais poderoso dessas terras. Fez uma pausa. Eu não vou te mandar embora, não vou te castigar, mas você vai continuar trabalhando longe da casa grande, longe dele, longe de mim, entendeu? Maíra assentiu. Sim, pode ir. Maíra saiu em silêncio e Amália ficou sozinha na sala, olhando pela janela para as terras que agora eram suas. Sentiu um misto de vitória e vazio. Tinha conquistado a fazenda, mas a que custo? O casamento estava destroçado. O marido, uma sombra do que foi. E tudo por causa de uma mulher que nunca quis nada disso. Lá fora, Maíra voltou para a senzala, carregando nos ombros o peso de uma culpa que não era sua. Ela não pediu para ser vista, não pediu para ser desejada. Só queria viver com dignidade, mas naquele mundo, até isso era perigoso. E se você quer continuar descobrindo o que acontece, siga o canal agora. Cada capítulo traz novas revelações que vão te surpreender. Os meses que se seguiram foram como assistir a um prédio desabar em câmera lenta. O coronel Domingos Ferraz não saiu mais do quarto. Trancava-se lá dentro por dias, às vezes semanas, só abrindo a porta para receber comida que mal tocava. Os criados cochichavam pelos corredores. Diziam que ele falava sozinho, que gritava nomes no meio da noite, que chorava como uma criança. Assim a Amália, por sua vez, florescia, com mão firme e mente afiada. Transformou a fazenda numa máquina eficiente. As dívidas foram quitadas, as terras expandidas, novos contratos assinados. Ela se reunia com comerciantes, conversava com autoridades, tomava decisões que antes eram exclusivas do marido. E descobriu que era boa nisso, muito boa. Mas o preço da vitória era alto. Quando subia as escadas à noite e passava pela porta do quarto do marido, ouvia-o murmurar em delírio. Às vezes chamava por Maíra, outras vezes implorava perdão a um Deus que parecia não estar ouvindo. Amália não entrava, não tinha mais força para ver o homem que amou reduzido a isso. Maíra, como ordenado, foi transferida para trabalhar nas roças mais distantes, longe da casa grande, longe dos olhos do coronel. Ela acordava antes do sol nascer. Caminhava quilômetros até os canaviais, trabalhava até o corpo doer e voltava para a senzala quando a noite já tinha caído. Não reclamava, nunca reclamou. Mas ela sabia que algo estava errado. Sentia no ar, nas conversas sussurradas, nos olhares das outras mulheres. A fazenda estava mudando e ela, sem querer, estava no centro dessa mudança. Uma noite, uma das escravas mais velhas, tia Benedita, sentou-se ao lado dela na senzala. "Você sabe que esse homem está morrendo por sua causa, né?" disse a velha, voz rouca, mas não cruel, apenas constatando um fato. Maíra olhou para o chão, os olhos cansados. "Ele não está morrendo por minha causa", respondeu baixinho. "Está morrendo porque não sabe viver sem controlar tudo, e quando encontrou algo que não podia controlar, se perdeu." Tia Benedita assentiu, como se esperasse aquela resposta. "A Sinhá tomou a fazenda dele. Dizem que ela é quem manda agora. E dizem também que ela nunca vai perdoar você, não porque você fez algo, mas porque você existe." Maíra fechou os olhos. Sabia que era verdade. Dentro da casa grande, o coronel finalmente saiu do quarto numa manhã chuvosa. Estava magro, pálido, os olhos fundos como de quem não dorme há semanas. Desceu as escadas cambaleando, segurou-se no corrimão para não cair. Amália estava no salão, revisando papéis, e ergueu os olhos ao vê-lo. "Domingos", disse ela, surpresa e cautelosa. Ele a encarou. Não havia raiva naquele olhar, só derrota. "Você venceu", disse ele, voz fraca, quase um sussurro. "A fazenda é sua. Sempre foi, na verdade. Eu só fingia que mandava." Amália se levantou. Não sabia se para consolar ou confrontar. Mas ele ergueu a mão, pedindo silêncio. "Eu fui um tolo.
Um velho tolo que achou que podia possuir algo que nunca seria meu. E no caminho, perdi tudo. Você, a fazenda, eu mesmo. Ele fez uma pausa, os olhos marejados. Ela nunca me quis, nunca me viu. E eu me perdi tentando fazer ela me ver. Amália sentiu um aperto no peito. Por um instante, viu o homem que conheceu décadas atrás, antes do poder, antes da arrogância, antes de tudo se corromper. Você pode se recuperar, disse ela, a voz mais suave. Mas precisa esquecer essa mulher. Precisa deixar isso para trás. Ele balançou a cabeça devagar. Não posso. É como pedir para um homem que afogou esquecer o gosto da água. Olhou pela janela, para a chuva que caía lá fora. Eu perdi Amália. Perdi de verdade. E o pior é que ela nem sabe. Ela nunca vai saber o que causou. O coronel voltou para o quarto. E não saiu mais. Nas semanas seguintes, sua saúde piorou rapidamente. Os médicos foram chamados, mas nada puderam fazer. Não era doença física. Era algo mais profundo, algo que nenhum remédio podia curar. O coronel Domingos Ferraz estava morrendo de dentro para fora, consumido por uma obsessão que ele mesmo alimentou até não restar nada. Maíra soube da notícia por acaso, ouvindo conversa entre os feitores. Sentiu algo estranho. Não alívio, não tristeza, mas uma espécie de peso. Ela não tinha feito nada, não tinha seduzido, não tinha conspirado, não tinha desejado nada além de viver em paz. Mas sua existência tinha destruído um homem, e ela se perguntou pela primeira vez se isso era liberdade ou apenas outra forma de prisão. Se você está curioso pelo desfecho dessa história intensa, não esqueça de curtir e ativar o sininho do canal para acompanhar o último capítulo que vai te deixar sem palavras. O coronel Domingos Ferraz morreu numa noite sem lua, sozinho no quarto que se tornou sua prisão. Não houve agonia, não houve gritos, apenas um último suspiro, fraco, como quem desiste de carregar um peso grande demais. Quando encontraram o corpo pela manhã, ele estava deitado de lado, os olhos abertos encarando a janela que dava para as senzalas, como se ainda esperasse ver alguma coisa. Ou alguém. A notícia se espalhou pela fazenda como vento seco. Alguns sentiram alívio, outros medo do que viria depois. Mas Maíra, quando soube, apenas fechou os olhos e respirou fundo. Não sentiu vitória, não sentiu culpa. Sentiu apenas o peso de uma história que nunca pediu para viver. O velório foi discreto. Poucas pessoas compareceram, apenas parentes distantes, alguns administradores, autoridades locais que deviam favores ao nome Ferraz. Assim, a Amália se manteve firme o tempo todo, vestida de preto, o rosto uma máscara de compostura. Não chorou, não demonstrou fraqueza. Mas quando baixaram o caixão na terra vermelha da fazenda, ela sentiu algo se romper dentro de si. Não era amor pelo homem que o marido se tornou. Era luto pelo homem que ele poderia ter sido. Após o enterro, Amália voltou para a casa grande e, pela primeira vez em meses, permitiu-se sentar em silêncio. Olhou ao redor. Os móveis de mogno, os quadros nas paredes, os documentos que agora traziam sua assinatura. Tinha conquistado tudo. Era dona de terras, de pessoas, de um futuro que antes pertencia apenas ao marido. Mas, no fundo, sabia a verdade. Não tinha conquistado nada. Apenas herdado os destroços. Nos dias seguintes, a Sinhá tomou decisões que surpreenderam a todos. Libertou algumas das escravas mais velhas, permitiu que famílias fossem reunidas, melhorou as condições nas senzalas. Não por bondade, Amália era prática demais para se guiar por sentimentos, mas porque entendia que poder não se sustenta apenas no medo, precisava de algo mais. E quanto a Maíra? Amália a mandou chamar uma última vez. As duas se encontraram no mesmo salão onde tinham conversado meses antes. Mas dessa vez, algo era diferente. Amália não estava mais furiosa. E Maíra não estava mais assustada. Você é livre, disse assim a direta. Pode ir embora,
para onde quiser. Maíra piscou surpresa. Não esperava isso. Sinhá, não é generosidade, interrompeu Amália, a voz firme. É necessidade. Você não pode ficar aqui. Sua presença, sua existência, carrega algo que essa fazenda não aguenta mais. Fez uma pausa. Meu marido morreu obcecado por você. Morreu tentando possuir algo que nunca foi dele. E eu não vou cometer o mesmo erro. Não vou deixar sua sombra assombrar essa terra para sempre. Maíra abaixou os olhos, respirou fundo. Eu nunca quis nada disso, disse ela, a voz baixa, mas firme. Só queria viver. Eu sei, respondeu Amália. E pela primeira vez, havia algo parecido com compreensão em seus olhos. Mas às vezes viver já é perigoso demais, principalmente quando se é quem você é. Silêncio. Você tem até amanhã de manhã, continuou a Sinhá. Leve o que precisar. Vá para longe e nunca volte. Maíra assentiu. Não havia nada mais a dizer. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, Maíra saiu da fazenda. Carregava apenas uma trouxa com roupas, um pouco de comida e a carta de alforria que a Sinhá lhe entregou na véspera. Caminhou pela estrada de terra vermelha sem olhar para trás. Os pés descalços, deixando marcas no chão ainda úmido de orvalho. Algumas das outras escravas vieram se despedir, abraçaram-na em silêncio. Desejaram sorte. Tia Benedita segurou suas mãos por longos segundos. Você é mais forte do que imagina, disse a velha. Mas cuidado, o mundo lá fora não é mais gentil que aqui. Maíra sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Eu sei, mas pelo menos lá fora sou dona de mim. E seguiu o caminho. Meses depois, a fazenda continuava funcionando sob o comando da Sinhá Amália. As terras prosperavam, os lucros cresciam, o nome Ferraz recuperava o prestígio, mas havia algo diferente no ar. Um silêncio estranho, como se a casa grande carregasse um fantasma invisível. As pessoas cochichavam, contavam histórias, especulavam sobre o coronel que morreu de paixão e a escrava que partiu livre. Com o tempo, a história de Maíra se tornou lenda. Diziam que ela tinha ido para o norte, que tinha se casado, que tinha construído uma vida nova. Outros diziam que ela havia virado curandeira, respeitada e temida. Alguns juravam tê-la visto em mercados distantes, sempre sozinha, sempre serena, sempre livre. Mas ninguém sabia ao certo, e talvez fosse melhor assim. A Sinhá Amália viveu muitos anos depois, governando a fazenda com mão firme até o fim de seus dias. Nunca se casou de novo, nunca falou sobre o marido e nunca, jamais, mencionou o nome de Maíra. Mas às vezes, nas noites silenciosas, quando olhava pela janela para as terras que tanto lutou para manter, Amália se perguntava: será que valeu a pena? Conquistar tudo, mas perder a si mesma no processo? A resposta nunca vinha, e no fim, o que restou foi apenas o silêncio. O silêncio da casa grande, o silêncio das senzalas, o silêncio de uma história que ninguém conseguiu entender completamente, mas que todos carregaram consigo. Porque algumas histórias não têm vencedores, só sobreviventes. E Maíra, onde quer que estivesse, finalmente podia respirar. Se essa história te emocionou e te fez refletir sobre poder, liberdade e as consequências do desejo descontrolado, deixe seu like e siga o canal para mais histórias incríveis do Brasil colonial, mistérios e segredos escondidos que só aqui você encontra. Cada curtida e inscrição ajuda a manter essas narrativas vivas.